Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de contabilidade aqui do Estratégia Concursos. E é com a grande satisfação que a gente está aqui para dar início ao nosso projeto 66 dias. E o que é o projeto 66 dias, pessoal? Como alguns viram aí, os professores Mário Machado, Ronaldo Fonseca, Heber Carvalho, Ricardo Vale, Herbert Almeida, o Roberto, que trabalha lá na parte do estúdio do Estratégia Concursos, e vários outros, lançaram um desafio em que eles vão fazer 66 dias de alguma espécie de sacrifício pessoal, para emagrecer, para cuidar da saúde, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí a gente começou a estimular os nossos alunos também para que eles pudessem entrar nesse projeto, para que pudessem mudar os seus hábitos, passar a ter uma alimentação adequada, reservar um tempinho para fazer atividade física. Então, se você quer participar desse projeto, que é o projeto 66 dias, então clica lá, entra no seu Instagram, publica suas fotos com a hashtag projeto 66 dias e a hashtag Coruja Informa. Para quem não sabe, coruja é o símbolo aqui do Estratégia Concursos, que a gente vai estar sempre observando, comentando, interagindo com vocês. E aí no final, inclusive, eu e o Luciano, quem tiver aí alcançado um resultado que seja bastante satisfatório, a gente vai escolher uma pessoa e premiar com um curso aí de contabilidade nosso para a Receita Federal, tá? Então, pra gente aqui, para mim, Gabriel, como que vai consistir o projeto 66 dias? Para mim, basicamente, serão dois passos. Eu vou ficar durante 66 dias, na verdade, além de cuidar mais da minha alimentação, fazer atividade física, postar para que vocês possam acompanhar também, eu vou postar uma questão resolvida em vídeo por dia no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vai ser uma questão por dia durante 66 dias para vocês. Eu vou tentar trabalhar o máximo possível com questões de 2016. Para quem não sabe, a gente está regravando o nosso curso de contabilidade aqui do Estratégia Concursos, justamente para trazer todas essas questões relevantes, todos esses entendimentos novos aí que as bancas estão cobrando para vocês, tá bom? Inclusive aí, para quem não viu o nosso vídeo que a gente colocou no canal sobre a revogação da resolução 750/93 do CFC, é muito interessante que vocês deem uma olhada, beleza, pessoal? Então a primeira questão que a gente separou hoje é uma questão muito interessante que caiu na prova para auditor fiscal do ISS Cuiabá, que foi aplicado em 2016 pela FGV, tá? Então, a gente sabe que a FGV ela fez duas provas para o ISS Cuiabá, sendo que a primeira foi em 2014, nós só tivemos 3 aprovados, porque a FGV ela dá um jeito de errar a mão nos concursos e sempre passa meia dúzia, 8, 30, muitas vezes acontece isso em provas da FGV, E essa prova de Cuiabá, que teve um número maior de aprovados, mas a gente separou uma questão bem peculiar aí, que eu acho que talvez foi a primeira vez que foi cobrado, e ela trata das disponibilidades. Então, pessoal, se você está estudando contabilidade, você sabe que o ativo ele é composto por ativo circulante e ativo não circulante, não é? Então, sendo que o ativo circulante são aqueles direitos e bens de curto prazo, e o ativo não circulante são aqueles ativos que a gente pode dizer que tem longo prazo, de um modo geral, que não tem tamanha liquidez. Mas a gente vai falar somente sobre o ativo circulante, então vamos para a tela rapidamente para a gente ver o que a gente quer na questão de hoje. Basicamente é o seguinte, olha só, FGV, Auditor Fiscal ISS Cuiabá 2016. Em 31/12 de 2015, uma entidade possuía as seguintes contas em seu ativo. Além disso, sabe-se que na data, o Banco Beta estava em liquidação. Então olha lá, Caixa, 100 mil. Conta bancária no Banco Alfa, 50 mil. Conta bancária no Banco Beta, 30 mil. Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo, 80 mil. Numerário em trânsito decorrente de remessa para filial, 40 mil. Aplicações de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis e caixa e com risco considerável de mudança de valor, 60 mil reais. Com base nas contas acima, o saldo das disponibilidades em 31/12 de 2015 foi 150 mil, 180 mil, 190 mil, 220 mil, 250 mil. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber aqui para resolver essa questão é o seguinte, tá? O ativo circulante
segundo a Lei 6.404, ele é dividido em quê? Ele é dividido em disponibilidades, ele é dividido em direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, que são, por exemplo, contas clientes, aqui estoques, entre outros, tá? Lembrando que esses direitos podem ser reais ou pessoais. E também em aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, que aqui podem ser entendido como as chamadas despesas antecipadas, galera. São aquelas despesas que você pagou, mas que ainda não transcorreram segundo o regime de competência. Então, essa disposição sobre o ativo circulante, sobre essa classificação, ela está prevista no artigo 179, inciso 1, tá? Artigo 179, inciso 1. Então, para a gente interessa aqui hoje somente as disponibilidades. Então, o que são as disponibilidades, galera? Quando a gente falar disponibilidades para vocês em contabilidade, você vai entender isso como a conta caixa, por exemplo, como a conta bancos, tá? E também existe um outro termo que é muito utilizado, que são as equivalentes de caixa, tá? Equivalentes de caixa. Equivalente de caixa geralmente são aplicações financeiras de liquidez imediata. Isso está previsto no CPC 03. Quando você estuda fluxo de caixa, você aprofunda um pouco mais nisso aí, tá? Então, basicamente, disponibilidades vão ser, genericamente falando, caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Mas aí entram alguns detalhes, e foi justamente nesses detalhes que a FGV entrou nessa questão. Então, vamos lá. Ele quer saber o saldo das disponibilidades, e tem uma série de contas, e ele quer saber o que encaixa ou não na disponibilidade. Então, vamos lá. Caixa é disponibilidade? Obviamente que sim. Caixa, 100 mil, é disponibilidade? Sim. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que vai entrar. Conta bancária no Banco Alfa. Então, veja, a gente falou que bancos, a gente sabe que banco é um direito do ativo, banco, ele vai entrar também como disponibilidade. Banco conta movimento, 50 mil. Aí, conta bancária no Banco Beta. Mas vejam o que diz o nosso enunciado. Ele fala que Beta está em quê? Está em liquidação. Então, galera, se você pesquisar o manual de contabilidade societário chamado FIPECAF, ele fala o seguinte, que quando você tem dinheiro em um banco e esse banco ele está em liquidação, ele está num processo de extinção, tá? O que você vai acontecer? Ele não vai ser classificado como disponibilidade. Ele vai entrar como contas a receber. Porque esse banco ele quebrou, você não tem mais disponibilidade para receber isso, tá? Então vai ficar classificado como contas a receber. E aí vai poder ser classificado no curto prazo ou no longo prazo, dependendo aí do prazo que você tem para receber. Beleza? Então, esse conta bancária aqui do Banco Beta, essa conta bancária não entra. Ok? Então esse é o primeiro passo. Depois, depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo. Vejam, olha, as disponibilidades, olha o que o nome fala, galera. Então a gente tem que aprender a interpretar a essência daquilo que a questão quer. Vejam, disponibilidade é aquilo que você tem disponível. E nesse caso nós temos um depósito que ele está vinculado à liquidação de um empréstimo de curto prazo. Então, obviamente que ele não vai entrar
como disponibilidade, porque ele está vinculado, você não tem disponibilidade dele, você não pode se utilizar. Então, o depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo não entra também. Beleza? Então, vamos para a próxima. E aí vem uma questão, o próximo fala o seguinte: numerário em trânsito decorrente de remessa para filial. Então, você tirou dinheiro do seu caixa, tá? Você tirou dinheiro aqui de A e está mandando aqui por um carro para a empresa B. Só que esse dinheiro, ele está aqui, está em trânsito. E aí o FIPECAF, ele fala o seguinte, que o numerário em trânsito, enquanto estiver em trânsito, ele vai ficar como disponibilidade. Então aqui, ele é sim disponibilidade, tá bom? Então você vai classificar isso também como disponibilidade. Numerário em trânsito, no valor de 40 mil. Beleza. E aí vem a última, a derradeira, que fala o seguinte: aplicações de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis em caixa e com risco considerável de mudança de valor, tá? Então aqui você teria que ter um conhecimento um pouquinho maior do CPC 03, que fala sobre fluxo de caixa, tá bom? E o que diz o CPC 03? Olha só, ele fala o seguinte, que você considera equivalente de caixa as aplicações financeiras de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e que tenham risco insignificante de mudança de valor. Por que isso? Porque se o risco de mudança de valor for abrupto, você não pode considerar isso como uma disponibilidade, porque se você hoje tem 100 mil, amanhã você tem nada, você não tem isso disponível. Então o risco tem que ser insignificante de mudança de valor. Então não pode ter um prazo, porque, por exemplo, se tiver uma carência de 2 anos, não é equivalente de caixa. Você tem uma aplicação lá financeira no banco que tem um prazo de 2 anos, não vai ser equivalente de caixa, não vai ser disponibilidade, porque não é prontamente conversível em caixa. Do mesmo modo que se você tem um investimento lá em opções, isso também, como tem um risco muito grande de mudança de valor, não vai ser considerado equivalente de caixa. Então, para ser equivalente de caixa, segundo o CPC 03, tem que atender essas características. Ser uma aplicação financeira de curto prazo, prontamente conversível em caixa, com risco insignificante de mudança de valor. Beleza? Então, essas aplicações financeiras, ela tem um risco considerável. Então, também não entra nas disponibilidades. Então, vai entrar somente a conta caixa, a conta bancos alfa e os numerários em trânsito. Se a gente somar isso aqui, nós vamos achar um total de R$190 mil. É o total das nossas disponibilidades, gabarito letra C. Beleza, pessoal? Então, era exatamente isso que a gente queria falar para vocês na nossa primeira questão. Esperamos que tenham gostado. Sigam o nosso Instagram, @contabilidade facilitada, que a gente posta dicas diárias para vocês, tá bom? E assinem também o nosso canal aqui do YouTube, porque toda vez que a gente postar o vídeo diariamente, você vai ser notificado e vai saber quando isso acontecer. Beleza, galera? Então esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa sua curtida aqui embaixo. Isso é muito importante, esse controle de qualidade aí do nosso trabalho. A gente se baliza muito por isso. Um abraço, então. A gente se vê amanhã. Até mais.